até a voltar a voltar um pouco livre, mas na ida que nós perdemos muito tempo. Amém, né? Amém. Não sei mais tratar, porque não há mais tempo. Ok, vamos chamar o nosso Papa Reverendo Aposta. Para passar amanhã para a tata. Alléluia. Amen. Quando eu vos vi, os meus olhos estavam quase tristes. Passou muitos dias sem vos ver. Deus do Papa Malungu vos abençoe em nome de Jesus. Deus te concede aquilo que tu estás a procurar. Jesus Cristo livre tudo que é teu em nome de Jesus. Seja pessoa de alegre com esse ensinamento, porque vais revelar Jesus. Seja pessoa de alegre, vais testemunhar Jesus. Assim sentemos e aplaudimos fortemente por Jesus. Amém. Amém. Abençoe o Papa Reverendo Malungu. Abençoe todos vocês em nome de Jesus. Abençoe também o diácono Sami. Muito obrigado. Merci. Amen. Amém. Jesus seja louvado. O poder do Espírito Santo. Sejam palavras que irá abençoar todos. Estamos dentro do ensinamento. Ensinamento leva tempo. Mas hoje vi compreender a realidade aqui em Luanda. Caminhei, fui à esquerda, à direita. Eu compreendi que há muita dificuldade no transporte. Amém. Amém. Vou dar o nosso tema. Vamos dar a introdução. Depois vamos parar. Porque já são 18 horas. Amém. Amém. Alors, amanhã que Deus nos ajude e que entramos numa boa hora. Deus habita no louvor, mas a igreja habita nos ensinamentos. A igreja, quando estiver a receber ensinamento, está a receber conhecimento, está a ser aberta e vai crescendo, e vai se exaltando e vai sendo abençoado. Abençoa a oração que o diácono Samia acabou de fazer. Na verdade, se estamos a passar dificuldade, é por falta de conhecimento. O Senhor diz: o meu povo está a morrer. Não diz que está a morrer porque Satanás está, não. Não diz assim. Diz que o seu povo está a morrer porque a bruxaria, não diz assim. Mas diz que se estiver morrendo é por falta de conhecimento. Falta de conhecimento é que é muita dor. Faltando conhecer a palavra de Deus, vai levar a pessoa a demorar vai levar a pessoa a demorar no sofrimento, vai levar a pessoa a demorar no sofrimento, dentro das dificuldades, dentro de choros,
vai pensar que é Satanás, vai pensar que são os bruxos, mas é falta de conhecimento da palavra do Pai. O que está em Satanás, Jesus diz que vos dou autoridade. Não te emprestou, mas te deu. De caminhar acima de escorpiões, cobras, e nenhum poder terá efeito a ti. Não terá efeito a ti. Quer bruxaria, ser o que for, ser pessoas invejosas, não terão nada. Se tu estiveres a colocar essas palavras em prática, o bruxo é que vai lhe temer, não você que vai lhe temer. O bruxo que vai recuar, tu não vais recuar. O bruxo que vai levantar, você vai passar. O bruxo que vai você vai ficar de pé. Jesus diz: muitos vão cair à esquerda e 10.000 à direita. Ninguém vai cair no buraco, mas você verá seus inimigos caindo. Vai acontecer assim até o fim do tempo. Vão estar caindo, tu vai estar sempre em pé em nome de Deus. Vão estar sempre caindo, tu vai estar em pé. Creia em Deus. Vão estar caindo, tu vai estar sempre em pé. Vão estar caindo, tu vai estar sempre em pé em nome de Deus. O que eles amarraram para a tua vida vai se abrir, vai amarrar eles em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Aonde estás para Jesus te ver? Aonde estás para Jesus te ver? Glória a Jesus. O nosso tema é o seguinte: livramento da pobreza. Livramento da pobreza. Aleluia. Amém. Falei bem para você, mim? Livramento da pobreza. Amém. Amém. Pobreza é algo muito tremendo. Dentro do programa de Jesus, muitos não conhecem o programa de Jesus. Muitos estão a orar, mas não conhecem o programa de Jesus. Muitos estão orando, mas não conhecem a visão de Jesus. Jesus opera segundo a sua visão. Está operando no programa. O que ele fez, colocou no seu programa. É isso que ele está utilizando. Assim vamos ver como que ele apresentou seu programa. Vamos ver o que Deus quer nos falar. Está escrito aqui. Amém. Amém. Tudo que vamos fazer ao Pai, vamos pregar na casa do Pai. Se não estiver aqui, se estiver, Deus, vamos colocar de lado. Mas o que ele fala para a igreja é preciso ser conhecido. Vamos ver a visão de Jesus e o programa de Jesus. O programa de Jesus está dado no livro de Lucas. Lucas capítulo 4. Verset 18 a 22. Versículo 18 até versículo 22. Lucas capítulo 4, versículo 18 até o versículo 22. Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Jesus fechou o livro, entregou-o para o ajudante da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Então, ele começou a falar. Ele disse: hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabam de ouvir.
todos começaram a elogiar Jesus, admirados com a sua maneira agradável e simpática de falar. Diziam, ele não é filho de José? Palavra do Senhor. Je relis en français au nom de Jésus-Christ. Amém. Vous allez noter, hein? Je relis au nom de Jésus-Christ. Amém. Luc chapitre 4, verset 18 à 22. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait, n'est-ce pas le fils de Joseph? Amen. Amen. Zambi apeso liloba nayo ndenge toyembeke loba liloba moko pona ngai kasi apeso loba loba ya ebele la vie na komo na Jésus. Ele dá muitas palavras de vida em nome de Jesus. Loba amen bandeko na ngai. Fala amém, meu irmão. Tala awa Yesu vê aqui Jesus atelemi na Nazareth. Estava em pé em Nazaré. Mboka oyo ya kolela. Que é a cidade onde ele cresceu. Yesu abotami na Bethlehem. Jesus nasceu em Belém. Akoli cresceu na Nazareth. Em Nazaré. Tango ya koli. Quando ele cresceu, awa sikoya bandi musala ya Nzambe. Aqui começou a missão de Deus. Esika otokotea oyo. Onde vamos pregar. Esika Yesu abandi misala ya Nzambe. Onde Jesus começou a missão de Deus. Banda musala ya Nzambe. Antes de começar a missão, il fallait présenter programme na. Era preciso apresentar seu programa. Apresentar programme na ele. Apresentar o seu programa. Por isso estão sabendo todas as pessoas do mundo. Que estão no mundo político. Os donos do mundo. Quando ele estiver prestes a ficar assim, ele precisa apresentar seu programa. Quando ele se tornar presidente, o que é que vai fazer para o país? O que é que vai fazer para as pessoas? Quais obras deve fazer? O que é que deve fazer? Para o país, para a população. Se apresentar aquele programa, é aí que vai levar as pessoas a votarem. Se ele for rei, falou que faria isso. Deixa fazer isso. Se ele passar, disse que vai fazer essas coisas. Eu irei lhe votar, porque esse programa se cumprir, eu vou me beneficiar. Aleluia. Amém. Se estão nesse país, campagne électorale. Campanhas eleitorais. Apresentando programas. Votando par rapport na programme na ele. Segundo o seu programa. Votam o presidente não. Porque somos do mesmo nacionalidade. Falamos a mesma língua não. Mas vota-se presidente. Segundo o seu programa. Segundo o que ele falou. Eu faço isso. Como falou assim. Se eu fizer, eu serei beneficiado.
as minhas coisas da nossa programa. Vota segundo programa. Eles receberam aonde? O mundo caminha segundo a escritura. O mundo não faz nada. Jesus como é rei dos reis. Não, antes de começar seu trabalho, ele precisa apresentar sua visão. Ele precisa apresentar programa. Estava em sinagoga. Estava em pé. E deram um livro. Leu onde Isaías havia profetizado. Tudo que Jesus fazia são coisas que já foram ditas, que já foram profetizadas. Não são coisas fabricadas, mas são coisas que já foram ditas. Ele, quando abriu o livro, leu onde estava escrito: disse o Espírito do Pai, Espírito de Deus está sobre mim. Espírito de Deus. Ninguém pode profetizar, pode pregar, pode fazer a obra do Pai se não for dirigido pelo Espírito. Se o Espírito Santo não te dirigir, não te conceder palavras, não te conceder força, você não pode fazer a obra do Pai. A obra do Pai não é feita na carne, não é feita na inteligência humana, não é feita mas é feita na revelação, no poder do Espírito Santo, sempre no poder do Espírito Santo. Mesmo o próprio Jesus, quando fez a missão, terminou, uniu crentes, uniu discípulos, uniu apóstolos, disse: eu vou, vos deixarei aqui. Antes de começar a missão, terão poder. Espírito Santo que virá vos concederá capacidade de testemunhar na Judée, na Jerusalém, na Samaria, confins da terra. Não se mexam sem antes receber o Espírito. Não vão fazer a missão. Ele mesmo falava, disse o Espírito. Espírito Santo está sobre mim, me ungiu, me concedeu capacidade de transmitir a boa nova. Perante quem? Primeiro, boa nova levou primeiro aos pobres. Aleluia. Amém. Segundo, vão aqueles corações quebrantados. Que corações quebrantados? Pessoas estão chorando, estão caminhando com o coração ferido. Outros, o coração já inclinou, sempre chorando as coisas que lhe aconteceu, o que está levando. Muitos não têm paz no coração, coração quebrantado. Agora quem trata o coração é Jesus. É Jesus Cristo. O hospital que vai tratar não vai tratar o coração. Não vai dar paz no teu coração. Então não endireita coração. Mas Jesus, o seu programa, segundo, salvar aqueles que os corações estão quebrantados. Terceiro, livrar aqueles que estão amarrados nas cadeias. Muitos estão fechados, não sabem que estão amarrados. E amarraram na cadeia do inimigo Satanás, e amarraram na cadeia dos mãos espíritos, estão presos nas cadeias da bruxaria. Saiba que filho de Deus, se estiver fora da oração, filho de Deus, se o Espírito não lhe leva na oração, filho de Deus, se não estiver força para jejuar, filho de Deus, se não tiver força para vir na casa de Deus, estará preso nos mãos do Espírito, estará preso, sofrendo. Vai livrar aqueles que estão nas cadeias.
La personne quand elle est maman na kaka makamule si magate si magate normal azali akokanga Yesu ayepona kofongola bakangami la ingalo banana poko alelo molimo sante fongola deja obote molimo sante fongola na komola Yesu molimo sante fongola makanisi na yo molimo sante fongola matoi na komola Yesu molimo sante fongola molimo na motema na komola Yesu makanisa mabena motema na longwa na komola Yesu makanisa maboza langa longwa na komola Yesu longwa na komola Yesu molimo hypocrisie longwa na komola Yesu longwa la kati na vina yo Yesu Jesus yamine quarta alobi kofongola bakufi miso disse veio livrar os cegos. Tala vision ya Yesu Veio a visão de Jesus. kofongola bato bakufa miso Livrar os cegos. kofongola bato bakufa miso Livrar os cegos. lelo eza na bato ebele Hoje há muitos baya kosambelaka que vêm orar, mais baza ba aveugle mas são cegos. eza na ba aveugle spirituel Há ebele cegos espirituais. eza na ba aveugle ebele Há muitos cegos. bana nzambe mingi bana ya tata Muitos filhos do Pai bazoya ko église vêm na igreja, bamonaka porte église vejam a porta da bakoti igreja, basambeli entram e oram, bamona kaka ndako oyo vêm somente essa bamonaka ya casa, molimo te mas não veem o Espírito. mwana nzambe Filho de Deus, komo baza koloka yo como estão te yo mona enfeitiçando, ndoki te você não vê. kino lelo moto asambelaka Até hoje, aquele que ora awumela lingomba demorou na igreja, awumela ndako na nzambe demorou na me casa de Deus, awumeli kati ya maloba na nzambe te mas não demorou na awumela palavra de Deus. lingomba Demorou na igreja, awumeli na kati ya ndako na nzambe demorou na casa de me Deus, aza na boyebi ya maloba ya tata mas te não tem conhecimento da palavra do Pai. bakufi miso baza ebele Muitos cegos aqui. bakufi miso baza ebele Há muitos cegos. yesu alobi na ye mpo na kofongola bango Jesus disse: veio para lhes livrar bakufi miso os cegos. alobi eke Disse. bakambi oyo miso ekufa Aí os líderes cegos bazokumba bato estão dirigindo bakokwela pessoas, libulu bango nyonso tu cairão todos no precipício. mwana nzambe Filho de Deus, yo ozali mokambi você é yo dirigente, ozali na ndako você é na casa, oza na mobali tem marido, oza na mwasi tem mulher, boza na bana tem filho, boza bakambi são líderes, bozokamba bandako estão a dirigir boza na casas. bakoko Tem me netos. komo likambo ekoki koya Mas como na surge kati ya o ndako na problema yo na tua yo casa, ozomona te sem antes você ver. komo makambo ezokomela yo Como acontece problemas em yo ozomona te sem antes você ver. komo Como? me lokolo yo omonaka te Como você não vê, yango okomekameka kaka boye por isso estás sempre tentando. yesu alobi Jesus disse: na ye eu vi mpo na kofongola bato miso para livrar os cegos. nalingi saint esprit Eu quero que o Espírito molimo Santo, na nzambe Espírito do Pai, na kati na seminaire oyo dentro deste seminário, afongola miso ya molimo na kombo na ele livra olhos espirituais. nalingi miso na molimo Eu quero efungwama que os teus olhos espirituais se ozotala abrem. makambo kaka na bomoto Você está caminhando segundo a carne. batalaka basali ya nzambe Não se vê na segundo miso ya bomoto wana te os olhos humanos. batalaka basali ya nzambe Olha esse servo. ifoza na miso ya molimo Eu preciso ter oyeba olhos nani aza liboso na yo para saber quem está nani à tua oyo nzambe frente. atindi Quem que Deus mandou? batalaka na bomoto te Não se olha molimo olho santu ifo alakisa yo Eu preciso ter yozala miso ya kokufa te Você não pode ser nazoloba na kombo na Deixa eu yesu só falar em nome de nzambe Jesus. afongola miso Que Deus te abra os na olhos. kati ya seminaire oyo Dentro desse afongola seminário. bavision na kombo na Abra yesu visões de nome de molimo Jesus. na nzambe Espírito de Deus. efongolaka bato bavision Abre a visão. efongolaka bato bandoto Abre sonhos. putu ya lelo Noite Deus. yikozwa bavision na kombo na Você deve jésus revelar os seus sonhos. putu ya lelo Noite Deus. yikozwa bandoto na kombo na jésus Você deve receber nzambe sonhos. fo alakisa yo Deus deve te oyo mostrar alingi asala aquilo que ele na quer fazer seminaire oyo neste mpo na seminário yo para ti, mpo na fonte da para a vida fonte da nzambe vida. alingi asala quelque chose Deus quer fazer alguma alingi coisa. asala quelque Quer chose fazer alguma ezowuta coisa. kaka na motema na yo Virando ezowuta coração. kaka miso ya kofungwama Então, yesu alobi Jesus na disse, ye mpo na kofongola bato miso Eu vi para abrir os cegos. eloko motuya Logo, soki bato bazosambela as pessoas estiverem orando, eke baza miso ya kokufa se forem cegos, eza pasi é triste. tala programe ya yesu Vê programa de soki afongoli miso ya molimo se livrar olhos espirituais, akofongola mpe miso ya bomoto também bato carnal. bazopela miso ya bomoto nzambe mpe azobikisa bango na Deus kombo na também yesu curará os masiya cegos. bato miso esala pasi Aqueles que têm problemas, yesu azobikisa bango na kombo na Jesus yesu vai lhes masiya livrar em nome de Jesus. azobikisa bango ntango ozala kondima Enquanto estiver a fé, ezosalama vai acontecer. parce que yesu alobi ke Porque maloba ozoyoka oyo essa palavra esakompli está cumprida. kaka lelo sokokisami hoje mesmo, soki ondimi yango mpe miracle ezosala Se tu zina
você receberá. Só quando miracle no Se tu crê, milagre vai acontecer. Eu não sei como você fez hoje. Eu não sei o que te trouxe aqui. Eu não sei lutas que estão passando. Mas Jesus disse: se tu crê nessas palavras, vão se cumprindo em nome de Jesus. Justo caminha na frente. Vai se cumprir em nome de Jesus. Jesus te abre os olhos. Livra de aquele que tem receba um livramento. Programa ya Yesu Masiya. Programa de Jesus. Receba milagre em nome de Jesus. Balinga mekati na koloki. Ya mitano programa. Quinto. Kwa ya mitano. Alobi pona kozongisa libre. Disse para kozongisa bato na bosomi. Bato banyokwama. Aqueles que estão oprimidos. Bato banyokwama. Aqueles que estão oprimidos. Bato bazala kati opression. Que estão na opressão. Bato banyokwami. Que estão sofrendo. Bato batungisami. Que estão incomodados. Bato banyokwami. Há muitos sofrendo. Bato mingi bazotungisama. Muitos estão sendo perturbados. Via prière. Vida de oração. Bandoto ya mabe. Maus sonhos. Bato bazotungisama. As pessoas são na babutu bazolala te. À noite não dormem. Nazokamwa yo. Estou te admirando. Sabe que seminário? Nunca vos vi nesse estado. Nunca vos vi nesse estado. Eu preciso de Deus te fazer algo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Pessoas estão sofrendo. Jesus disse: vi para aqueles que estão sofrendo. Aqueles que estão tendo maus sonhos. A pessoa dorme de noite, sonha com os mortos. Sonha com os mortos. Quer amigo, quer irmão. Sonha que estás nas combas. Sonhas de noite e estás a chorar. Choras que estão te amargando. Choras que estão te batendo. Te batendo com facas. Sonhas que estão te dando balas. Sonhas que estás nos cemitérios. Sonhas de noite. Estás com marido. Tens sonhos com mulheres. Sonhas de noite. Estás grávida. Estás a comer. Sonhas com coisas estranhas. Estás a comer. Mas aquela comida que estão sonhando está a destruir corpo. Está destruindo corpo. Estão sonhando com os mortos. Está te trazendo tudo que tu vai fazer vai dar certo. Está morrendo. Se você está caminhando, sonhar com medo de noite. Aquilo que você está comendo, muitos têm hemorroida. Muitos têm hemorroida. Afinal, ele come aqui. Barriga dor. Dor de perna. Muita coisa. Outros parecem cobra caminhando. Motasimba bongo ekendeka kilikili motasimba bongo ekendeka boye motasala loko ekendeka boye motasala loko ekangami na maboko ya bato bazonyokwama Yesu alobi na ye mpona tinda bino okambolama Nzambe alongola konyokwama na vino na kombo na Yesu Masiya alongola konyokwama alongola konyokwama parole eza kokokisama moyenge benezo vino maloba Baba inakomo na Yesu. Bonyoko amelongwa. Bandoto anelongwa na komo na Yesu. Bandoto anelongwa na komo na Yesu. Tango zalina kondima. Ozo salama na komo na Yesu. Molimo na Nzambe simba na komo na Yesu. Molimo na Nzambe tango na komo na Yesu. Okoma kaka motabolembu na bolembu. Okoma suko sambe la te. Même na tongo la mukoko sambe la te. Okoma kaka bolembu na bolembu. Okoma epembe ya kotelema. Maiko loba na kombo na Yesu. Samba sekuisa molimo na yo. Sekuisa yo na kombo na Yesu. Sekuisa yo. Osekwa na kombo na Yesu. Mote pela na vila na kombo na Yesu. Molimo santa pelisa yo. Asongisa yo makasi ya prière. Asongisa yo makasi. Asongisa yo makasi. Na kombo na Yesu. Em nome de Jesus. Yawe Nzambe alobi. Deus disse. Ya motoba. Antes. Na kati
sa programme na ye alobi boye aiko publier une année de grâce, aiko publier une année de faveur, une année de bénédiction. Tango bato ba uta ina biloko tu ya motobe ezali publication ya grâce. Zongolu na kombo na Jésus. Zamba pesa yongolu. Zamba couronner na ngolu na kombo na Jésus. Ngolu na Nzambe le kinyo sonde kolanga. Yamba ngolu na kombo na Jésus. Ozala makasi na yote. Opambo na makasi na yote. Yamba ngolu na Nzambe na kombo na Yesu. Somano nyonso. Zala ngolu na kombo na Yesu. Na yo publier ngolu na Nzambe. Opunda zuna mitoki na yote. Yesu asala ngolu na kombo na Yesu. Yesu asala ngolu. Na kata misala na yo. Na kata misala na yo. Na kata libongo na yo. Na kata misamuzo sala. Nzamba kitsa yo faveur. Akitso faveur na kombo na Yesu. Wakitso faveur. Nana zonti mamen na kombo na Yesu. Yesu salamaka. Yesu salamaka. Na kombo na Christ Jésus. Nzamba sala ngolu. Na kata ndako libala na yo. Ati abilo kimia na kombo na Jésus. Ba moto ezopela ndako. Nzamba po moto wana kombo na Jésus. Apo ba moto wana kombo na Jésus. Ba maladi akoti bandako. Nzamba kango lango na kombo na Jésus. Na kombo na Yesu Masia. Nzamba peso makasi. Nzamba sala ngolu. Nzamba sala ngolu. Na simba ko présenter programme oyo. Depois de apresentar este programa, Yesu ati buku akangi. Jesus pegou e fechou o livro. Depois sentou. Quando sentou, todos fixaram os olhos nele. Todo mundo começou a lhe olhar. Levantou. Disse: as palavras que vocês ouviram, eu acabei de ler, se cumpriu. Se cumpriu, se tu crê que se cumpra também, que se cumpra em nome de Jesus. Eu disse que se cumpra em nome de Jesus. Eu disse que se cumpra em nome de Jesus. Eu vou profetizar que se cumpra. Espírito de cumprição, que se cumpra em nome de Jesus. Tudo vai bloqueios estão cumpriu em nome de Jesus. Essas palavras se cumpriram em nome de Jesus. Bête Yesu maboko. Aplauda Yesu milolo. Aplauda Yesu maboko. Bana fonte da vida. Bête Yesu maboko. Bana fonte da vida. Bête Yesu maboko na milolo. Parole aux ali faite. Parole aux ali faite. Aux accomplis. Semaine mobimba. Toko vivre accomplissement. Semaine mobimba na komo na Yesu. Toko vivre miracle na miracle. Semaine na komo na Jésus. Acompanhanya. Vai se espalhar. Vai se espalhar. O mundo vai saber que está se espalhando. Semana de cumprimento sobre cumprimento. Todos aqueles olharam Jesus e disseram: este homem estava falando. Todos admiraram. Ninguém fala como ele. Meu irmão Jesus, você deve se alegrar. Se estiver ouvindo a palavra de Deus, o seu espírito está presente. Você sabe o que tem no coração. Quando estiver ouvindo a palavra de Deus, ouve a oração. Senhor Deus, tem preparação não, mas de bom. A chosa de Deus é bondoso. É bom para quem ninguém pode falar como Jesus. Aquele que vai falar vai te tropeçar, vai quebrar teu coração. Aquele que vai falar vai trocar teu coração, vai te irar. Mas a palavra de Deus Malobala Yesu Masia, eza forte da vida, eza maya bomoy, eza source, epesa kabolamu, epia kesengo, epesa kakimia, dekonjabe sengo la komo la Yesu, yabe sengo la motema la Yesu, yabe sengo la komo la Yesu, reçois la joie, yabe sengo oyo,
okobima n'esengo, okobima n'esengo, okobima n'esengo, okobima n'esengo. Esengo ya Yawe Nzambe ezali makasi na biso, esengo ya Nzambe ezali makasi. Motema nyonso ntango ezalaka n'esengo ekopesa okowumela. Soko ozala motema esengo okowumela mingi esala mokili. Soko ozala motema esengo ozali na positionnement na motema na yo. Yamba esengo oyo na kombo na Yesu. Parce ozoyoka maloba ya tata, maloba ya Yesu Masiya, eza maloba ya likolo, eza maloba ya likolo, eza maloba ya bato ya sete, eza maloba ya likolo, yango eza molimo mpe bomoi. Balingami, meus irmãos, obi bato batambulaka na Yesu, sabe aqueles que caminharam com Jesus? bakina bato na babela na kati, tinham também malvados ali, hipócritas. koyenda kola Nzambe Vim na casa de Deus na motema ya malamu te, com mau coração eza kokufa mbala mibale. segunda morte. Omwe soko okoti ndako oyo Sabe quando entras na casa de Deus? bakoma wa igreja Aqui está escrito igreja fonte pentecostal, da vida. fonte da vida. Voilà. Sim. Donc esika liziba ya bomo, Onde é a fonte da? soko okoti ya liziba Se entras na fonte, donc ozongi ndenge wana, Você donc sai- yo moko bipona nini ozongi, você procura oboyo sabe por omela quê? mai, Que saiu sem beber água, oboyo luka kimia yo moko, sem procurar a paz. libere motema na yo. Liberte seu coração. Ozokanisa nini? Estás a pensar em quê? Makambo ekokomela yo te Os problemas podem te acontecer soki Nzambe apermete te, se Deus não permitir. soki eza makambo ekomeli yo Se os problemas te Nzambe acontecerem, alingi, Deus quer. eza likambo moko alingi oyeba, É uma coisa que Ele quer que tu conheças. eza likambo alingi akolisa yo motema, É algo que quer elevar teu coração. alingi aprepara quelque part, Quer te preparar talvez. azotala yo. Está te Nzambe observar. akopermetre te, Deus não vai akotika permitir. likambo ekomela yo Não vai deixar eleka yo na makasi acontecer te. e te Nada. ultrapasse. Não. Jamais. Nunca. ezalaka te. Não Soki acontece. likambo ekomeli yo Se alguma coisa Nzambe te mpe aza na acontecer, makoki Deus também tem ya capacidade kobimisa na yango. de te livrar Mpona nini daquilo. oza komitungisama? Por que estás a se Mpona nini comparar? oza komaloba na Nzambe oza komitungisama? Por que estás a se incomodar? Yamba bolamu na kimia na kombo na Receba a Yesu. bondade em nome de Jesus. Bomoi eleki kufa ndeko na ngai, vida é mais oza na amor. bomoi sepela, Você está em vida, sepela maloba alegra-te. ngolo ozoyoka. Alegra com Oto koteya awa Estamos a pregar bani mosusu aqui. baza na l'hôpital, Aí muito bamosusu nos bakota na hospitais, morgue, muito na bamosusu morgue. batie mopepe na kotia, Muitos bamosusu colocaram kuna gelo. bakoluka basali opération, Muitos estão sendo operados. bakolela kuna. Chorando. Yo Nzambe atie na ndako na ye. Você, Deus te Pambolama na coloca kombo na sua Jésus família. Christ. Seja abençoado em nome de Jesus. Pambolama na kombo na Fique Yesu. abençoado em nome de Nalobi Jesus. yo pambolama. Eu disse que tu fique Yo kobima abençoada. kaka na esengo na kombo na Vai Jésus. sair alegre. Pambolama. Fique Soki moto abençoada. asalaki yo mabe, Se alguém te bosala fez mabe mal, wana. esqueça Pambolama aquele na mal. kombo na Seja Yesu. abençoado em nome de Limbisa moto wana. Perdoa aquela Tika pessoa. ye na mabe na ye. Deixa Fongolela ye mutema. Abre ali Yo o coração. pambolama na kombo na Você Jésus. fique abençoado. Yo pambolama. Você fique Yo abençoado. pambolama. Você fique abençoado. Okozanga eloko te. Não vai faltar Miracle nada. kosalama. Milagre vai Avayo koma acontecer. ndako. Antes de você Avayo chegar em casa, lala. antes de você Nzambe comer, kopesa eloko Deus motema vai na yo. te conceder Otalaki aquilo te na kombo na que Jésus. teu coração Oh, deseja. yamba lipamboli na kombo na Yesu. Receba a bênção em nome de Jesus. Tango Yesu asilisi kosakola. Quando Jesus terminou de profetizar, Bato sikote bakamwe batamwe pessoas na maloba admiraram. kitoko na maloba bomo. linda as palavras da vida, Sikoyo balongola molimo bazongi na nzoto. agora saíram no espírito, voltaram Bato na carne. balongola kala molimo mbangu he. E outros saem Bazongi na rápido no nzoto. espírito, voltaram na Akumo tuna. carne. Oyo Começaram a mwana ya perguntar, Joseph te. esse não é filho de José? Iya tu maloba bo wapi? Onde tirou essas palavras? Oyo mwana ya Joseph te. Esse não é filho de José? Amen. Amém. Donc bakoto bazalaki wana E aqueles que estavam malgré ali, Yesu azoteya bango. embora que Jesus Bakela makati julgava, babeli kola Yesu masi. tinham maus pensamentos sobre Jesus. Baotala ye oyo. Eles observavam esse, Ye boye. esse assim, Ye oyo. esse, To baotala katalaka ye. olhavam para ele, Après ka mbala moko. depois Malwa bolamu na ngolo ekiti. as palavras de graça se Okaka deixaram. mwana ya Joseph ko. Esse mesmo filho de José, Semaine oyo. esta semana, Tokomona makambo. vamos ver muitas coisas. Osambelaka Yesu. Você ora a Jesus, Okosambela Yesu na dimension mosusu. vai orar para ele numa outra Na kati ya dimensão, malakisi oyo. dentro desses ensinamentos. Sikoyo Agora, teme na biso ezali nosso tema é la délivrance sur la pauvreté. libertação sobre a pobreza. Or pauvreté A pobreza ezali chantier mosala liboso. é a primeira obra. Pauvreté Pobreza ezali na kati ya programme ya Jésus. está no provérbio de Jesus. Abandi mpona mitema ya bato te. Não começou por Abandi visão do mpona bato coração, bakangola makuna te. começou por ser Abandi livramento, pauvreté. mas começou na pobreza.
Boa nova aos pobres. Aqueles que estão que precisam da boa nova. Aqueles que estão chorando. Pobreza é muito duro. Pobreza que tu estás a ver, pobreza. Pobreza. Há dois tipos de pobreza. Há a carne e espiritual. Me diz amém com força. Mas dentro da divindade, a Bíblia diz que o espírito não vai primeiro, mas vai primeiro a carne. O espírito vem depois. Primeiro é a carne. Quando você estiver caminhando, as pessoas não vão ver a alma, mas vão ver você. Vão ver o teu físico. Aos pobres espirituais, isso alegre aos que são pobres. O reino dos céus vos dado. A boa nova para aqueles. Pobres de espírito, quem são? São aqueles que dentro dos seus corações são pobres. Coração não tem ódio. Não pensa mal a favor dos outros. Não tem coração de inveja contra o outro. Não roubou nada que não fala mal do outro. Recebeu pouco, Deus esteja louvado. Receber não hoje, Deus esteja louvado. Receber amanhã, receber muito, Deus esteja louvado. Dentro deste coração, ele não tem orgulho. São pobres. Quer dizer, ausência. Falta daquelas coisas. Iras, não há neles. Coração em paz. Esta pobreza boa não vem para vocês. Entrarão no céu. Mas o pobre que nós estamos a falar é da carne. Falta de tudo. O que estamos a ver? O teu filho está a estudar? A casa já pagou? As tuas obras estão avançando? Você está tendo lucros? Ganhou um emprego? Será que estás a trabalhar? Por isso que você vê que Jesus falou. Essas palavras que pegaram o mundo todo. O mundo inteiro. Quer nos Estados Unidos, quer onde for, quer na Europa, quer em África, quer na América, quer na Ásia, quer no Oceano, quer nas ilhas. Todo mundo. Todos os governos estão a lutar. Começou a tratar na casa de Deus. Por isso você vê pobreza. Todos os países, todo presidente da HC aceita. É preciso que as pessoas ganharem emprego. É preciso que as pessoas o país deve ir caminhando. As pessoas devem estar comprando casas, casando e casando as coisas dando certo. Aí aquele presidente será aplaudido. Se o país estiver em seca, estiver na pobreza, estiver passando fome, estiver passando faltas, aquele país, as pessoas vão fugir, as pessoas vão sair. Por isso você vê que ladrões saem da África por causa da pobreza, vão aí, estão morrendo para ir na Europa. Todo mundo que está aqui em África, com aquele chão lá, sair, vai na Europa, porque ali ele vai receber ajuda, vai receber emprego, vai pegar dinheiro, vai trabalhar. Aqui está crescendo. A pessoa está envelhecendo sem emprego. Ela vai envelhecer. Nada de valor. Há muitos cresceu. Não tem quintal, não tem casa, mas já envelheceu. Por que isso? Pobreza. Pobre leva as pessoas a fugir do país.
etika mwasi na bana bakende kilikili deixa a mulher disperso. okoka vraiment kopesa mwana éducation te Não vai conseguir parce que educar. mwana yo pe éducation Porque o menino que vai kokende educar boye te não vai- kosala boye não te vai sair. koza na loko te Mas você não mwana tem kofana nada. na ndako ndeni O imigrante vai bobola pra casa como ezotinda pobreza. bana moyibi Vai levar as crianças a bobola roubar. ezotinda bana basala kindumba Vai levar a menina pra bobola prostituição. ezotinda Pobreza. bato basala Vai baavortement levar pessoas nzembe abortamento. akwati alongoli abomi moto Pobreza parce que entra, aza aborta. na ngolu te Porque não aza tem na graça. makoki te Não tem capacidade. bobola Pobreza. ezosala ke Vai fazer bato com que bazosambela as pessoas orando. bala pasi te Orando. makoki eza te Não há capacidade. moto azofana na mwasi Só que azobota na mwasi Não, não. ayebi ke kofana na mwasi boye Viver com eza Deus. mabe Je- me wapi moyen Mas onde está a azwa capacidade? po Meio akokisa conseguir likambo para cumprir. eza pasi É difícil. anzima amen esika oyo Quem crê diz amém. eza pasi te Não é difícil. ndenge ofala eza pasi te Como estás ali, não é difícil. yo ozoteka Você está a vender. oza na biloko koteka Você tem me negócio. bato akosomba yango Mas mpenza só é para vender. baza te Não estão. osali mo biloko na boutique Você fez a tua oti cantina, oti colocou, me colocou. baklia koya kosomba Mas os clientes baza te não estão. biloko ezokende kaka As bongo pessoas não vão. ezokende bitula Vão. kozanga Falta. yango Por isso, ezobi sango malamu fe ya la place a boa nova deve estar nesse yango wana lugar. bamboka mokili mobimba Todo mundo, mokili mobimba o mundo inteiro, soki otangi bible se lê na Bíblia, abraham Abraão, kaka kozanga por causa da falta, kaka kozanga nzala por causa da fome, akimaki kanaan fugiu em Canaã, akei na egypte foi no Egito, atiki mwasi na ye deixou a sua mulher, baframaso batambola na ye os farmacêuticos, farao atambola na Faraó sara caminhou com a Sara. atambola na sara mpo na nini Caminhou com a Sara por quê? bakimaki nzala Porque foi eloko ezalaki te não havia kibobola nada. A pobreza, kibobola a pobreza, kibobola A pobreza. ekomisa mwasi infidele leva a mulher mwasi akoma infidelidade. infidele na A ndako mulher vai se tornar na kati ya infiel kozanga por causa da falta. kati ya kebozo bobola Falta. elimeleke Elimelech, ntango nzala ekotaki na quando beteleheme entrou a fome em Belém, elimeleke Elimelech azwi naomi pegou na Naomi bana bakimi junto com as bakei crianças, na moabe foram mpo embora nzala ekomaki porque a fome baza na eloko te estavam em falta, bakoluka esika bazwa procuravam onde place oyo receber. bakimaki Onde fugiram, bakei kokufa foram morrer. mobala akufi O homem morreu, bana tu bakufi os meninos azonga morreram, maboko pamba voltou com os akomozonga canais, mboka começou a voltar bakomobenga ao ye seu naomi país, começou a alobi chamar yanga de naomi te Disse, não me chama obeyanga na Naomi, mara mas me chama de obeyanga na Mara. pasi Mulher obeyanga difícil, pololo mulher mpo nabimaki amarga. awa na mobali na Eu bana saí aqui nakomozonga cheia, voltei. mobimaki mpo na nini Saíram por quê? kozanga Por causa da falta. yango esengeli Por isso é preciso, semaine oyo esta semana, toza kobuka eloko oyo. vamos quebrar esta coisa. semaine oyo Esta semana, tia maboko boye loa maboko oyo coloca assim as tuas mãos, loa maboko oyo diz essas mãos, loa maboko oyo fala essas mãos. nayoka bino te Eu não estou a vos ouvir. tu mibale maboko oyo Fala essas mãos, loa maboko oyo fala essas mãos. bokauki ezolongwa Saia se cura. nayebi bato mingi basambelaka Eu sei me muito, basambelaka mpona maboko na bango te mas não oram a favor das suas mãos. bato mingi basambelaka mpona maboko te Muitos não oram a favor das mãos. basambelaka mpona maboko Deve orar a favor das basambelaka mãos. mpona miso Deve orar a favor dos olhos. basambelaka mpona Deve matoi orar para os ouvidos. basambelaka mpona muno Deve orar para a boca. osambela mpona motema Deve orar para o osambela mpona coração. banzela na yo Deve orar para os osambela seus mpona ndako na yo caminhos. Deve orar para a tua casa. basambelaka Mas oras. maboko oyo Parece nga nayoki bato bazobake biso bato ya misala ya maboko Eu ouvi pessoas dizendo, Como nós moto ya mosala trabalhadores, maboko nós soki técnicos, maboko ezosimba biloko ezokende você liboso técnico, se as mãos pegarem as coisas e não ainda. yo kosala ndenge O que é que nini você vai yo fazer? oza maçon Você é yo pedreiro. oza électricien Você é yo oza eletricista. plombier Você é- yo oza couturier Você é yo oza costureiro. couturière Você é yo oza alfaiate. boye Você é yo oza ingénieur Você é soki engenheiro. osimi biloko ezokufa Se você pegar as coisas morrendo, oza moteki você é biloko vendedor. nezomata te As suas coisas não vão em frente. tomola maboko loa maboko oyo Levanta as tuas mãos, diz essas mãos. loa maboko oyo Diz essas mãos. totelemi loa maboko oyo Levantamos, diz essas mãos. totelemi loa maboko oyo Fala essas mãos. maboko oyo Essa mão. maboko oyo Essas mãos. nalingi moto ya moto lelo nana bino osambelaka Eu quero cada um. soki maboko wana Se aquelas mãos eza na makila estiverem sangue. soki maboko wana Se aquelas mãos. yango david nzambe alobaki na ye Por isso Davi Deus yo mpo falou. kotonga ndako na ngai te Tu não pode erguer a mpo minha maboko casa. wana eza na Porque makila as suas mãos têm me ntango sangue. david azotambola Mas boye quando Davi caminhava soko omoni assim, na miso ya boye você vê no makila eza nango te não havia sangue. me soki otali na molimo Mas você vê no espírito, aza na makila tinha sangues. bazemo tozolongola Os abortos que estamos bazemo cometindo. tozolongola Abortos que estamos fazendo. bazemo tozolongola Este aborto que estamos a fazer. kozwa biloko na bato Pegar o que não nos pertence. mamakambo ebele Muitas coisas. tomolani maboko na yo Levante as tuas mãos. obetane na maboko oyo maboko oyoki nga malamu te Você não me ouviu bem.
Eu disse assim. Dans quel âgement que você bate? Você bate as crianças? Você bate os outros? Bate essa criança com chicote. Pega chicote. Disse, vou bater para morrer, não? Você lhe bate em nome de Deus. Está escrito. Me diz amém com força. Você não pode chegar de primeira, bate, bico. Você é matador. Você é pessoa de ira. Você bate a mulher com tuas mãos. Bate a mãe da criança com aquelas mãos. Você bate o marido com aquelas mãos. Você bateu a tua mãe que te nasceu, que te concedeu a vida aqui na terra. Você bateu o teu pai. Você bateu o teu avô. Você vai orar a favor da irmã. Orar a favor da tua boca. Você ofende com a tua boca. Deus diz, aquela boca não deve amaldiçoar. Como? Com a mesma boca sai água da vida e sai água da morte. Assim não. A tua boca está escrita para abençoar. Não falar mal. Não ofender. Mesmo se a pessoa fizer o que for. Você é cristão. Você é filho da fonte da vida. Jesus nos perdoou acima da cruz. Ele foi faqueado, crucificado. Dentro do sofrimento, ele olhou e espegou. Disse, não sabem o que fazem. Você não pode amaldiçoar ninguém. Você não pode amaldiçoar ninguém. Você vai orar a favor da tua boca. Aquela mão roubou quem? Tem dívidas de quem? Aquela mão, aquela boca, o teu coração. Você se ira perante os outros. Você nervoso e o maluco são igual. Ira e o maluco são igual. Ira é maluquice. Por isso Jesus falou a Moisés, você não você se irou para os homens, você não vai entrar. Porque o país da bênção não é para o iradote, não é para o iradote. Levanta as tuas mãos. Diz essas mãos. Peça perdão para você. Peça na miso na yo kolula ka kilikili miso leza pala kolula te matoi na yo leza pala koyoka ka biyoka kilikili te kondimeyaka kana koyoka soko soyoka makambo ya tina te okokoma na motema ya tina te bondela na kombo na Jésus alléluia ori en nom de Jésus bondela ori. Bon, nous connaissons pas la soin te. Ce qu'on se soit le comme na kanda binemi, au tamo na la haine, sata ko pio zemi na motema, au comme na kele na motema, au comme na kanda makasi. Pusana liboso na nzambe. Oza liboso na nzambe mwana fonte David. Maboko wana ebeta nani? Ebeta mobali, ebeta mwasi. Obeta kabana maboko wana. Maboko wana yiba biloka nani? Maboko wana zana makila ya banani? Oboma nani? Otiana ni poison na biloko. Maboko wana eloko nini? Ozala banyongo banani? Na maboko wana bien me poussana. Oui, comme il y a la prière, t'as la vie non parce que tous en a quatre séminaire, tous en a quatre bandelia séminaire. Il y a tellement de blocs même makabobola, même makabotoba blocage. Mon kona yo, loba nzambe, akangola lolemo na yo, akangola lolemo na yo na maloba mabe, maloba ya mbindo, maloba bosoto, yakolakela bato mabe, bondele pa na nzambe, nzambe, mon kona yo santi sama na makina Yesu Masia. Et Petro na motema na yo, bondela penza, bien mais ça la prière, yo banoko chasaka ba milimo mabe, nzambe Yesu Masia lobi. Babandaka na libanda te, babandaka na kati. Sokola coupe na yo, sokola verre na yo, banda na kati. Osuksa na libanda, banda na kati. Yesu alibeke bazali batombo,
bato bakufu bakunda batia ba marbre bapola kala mutema ya bato kokufu banda ko bondele pa na Nzambe. Yesu alobi miso na esengeli batia kolir na miso na yo po bando kotala malamu. Ya walongola ba adultère alongola kolula biloka kotala ka kili na miso na yo o sepela komona biloko ba sepela komona te ezala sika mosala ezala sika wapi o sepela na biloko ba sepela kotala meme na bakati ba telefone na bino bozo tala biloko esengeli esepeli sa Nzambe te bondela pona miso na yo bondela pona matoi na yo bondela pusana ozo mata ndeko zo mata na prière. Ozo mata na prière. Prière tant basamble bazaka concentré. Bakwaka ba mutute, bazo bayete, ozo concentré, ozo lobe pa na tata. Tala bato boni yo kangi na mutema na yo. Tala bato boni yo za ko lobisa kate. Tala bato boni ozo ya ko sambela. Ozana bato ozo lobisa te. Ozana bato yo lobisaka te otalaka te yo mwana ya tata mwinda ya mokili yo mwinda ya mokili mwana forte Davida yo mwana mokili ozana binemi te kapo kota na motema na yo kota na motema na yo awe zalinda kwa Nzambe fo sambela esengeli maloba na ebima awe zo sambela motayo ka prière netalie ici c'est la maison de prière awe zanda ka lo sambo esengeli maloba na ebima ko sala maloba na kata monoko te bimisa maloba na yo nana za ko étouffer yo tala motema na yo okanisa kinini tango zo ya ka séminaire olobaki mabe olobaki malamu kota na kati n'esprit na yo moko kenda ko loba na Nzambe Yesu masi anga yo na telemi liboso na 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 yo na kombo na Yesu na kombo na Yesu. Merci, obrigado. Ndeko nangai. Meu irmão. E como tenga ko bengisa. É momento de expulsar maus espíritos. Não vamos deixar os maus espíritos. Estamos em luta todos os dias. Não vamos nos cansar de expulsar. Deve expulsar os espíritos. Expulsa em ti os espíritos da bruxaria. Bruxaria é mau coração. Você é mau coração. São sinais da bruxaria. Coração incrédulo. Incredulidade é bruxaria. Todo espírito de maus sonhos. Espírito da fraqueza que te amarrou. Já não consegues orar em casa. Você dorme até amanhecer. Não sabe a hora que vai acordar. Vamos gritar em nome de Jesus 3 vezes. Jesus! Fique pronto. Yami balekanga Jesus makazale. Jésus. Yahweh le quiconque invoquera le nom de Jésus sera libéré. Oko ganga ya misato Yesu. Makasa pro côté prière autorité. Depois entra na chasse Yesu etiobo la muba seni foi quoi. Expulsa tudo que coloca fraqueza. Okangi Jésus allez. Prie avec autorité. Prie avec autorité. Yabasaka barayaka baba. Yeke barashike baba. Yako rabarayaka baba. Yeke baba. Saka barashike baba. Le Saint-Esprit, molimo mo santo, azopia makas. Tozo molimo molembute, tozala molimo molembute, tozala molimo yanguya molimo santo. Ezala puissance, ezala force. Epeso makas. Bima na kati ya molembute konangai. Banda ko buka ba chaîne ya monde de ténèbres. Kwa isa nyos. Bipeki selo nyos. Kwa isa bandoto nyos. Bengisa banfutemo wana. Chasse yango. Motema mabe. Kindoke elongwa.
elongwa uriabasata. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, ozali na fonte David ande konangai, ozali na fonte David, soko ozali na fonte David, ozali na kati ya source, moto azali na kati ya fonte David, akaukakate, kondimane kokoya te, kokaukate, banda ko pengisa besprit oyo, pengisa milimo oyo. Oyo zonzangisa yo prière, oyo zonzangisa yo kimia. Molimo ya kanda ebima, molimo ya kanda longwa na motema na yo na kombo na Yesu. Shaka baba, makanisa ya mabelongwa, makanisa ya mabelongwa na kombo na Yesu. Kenda liyo jaride, ozo bengana, bandoto ya bato bakufa, bandoto ya mabe, ozo longo lango na kata molimo na ye kenda liyo jaride. Zamba lobi litito ya loni te oya loni ekozala déraciner matita moyini satana oya loni la vie na yo elongwa mata na prière ozala molimo na Nzambe na kati ya prière. Le Saint-Esprit nguye za likolo na yo ndeko nanga mobali bafile katana minyame kweya basene kweya tala bandoto wana etika kayote bitumba ya butu olala kate ndeko na ngai telema bengana molunge na kati ndako na yo bitumbe koti bato kobela kilikili bato bazobela kilikili bato bazokufa kilikili bato na famille bakufi boni bato bazokufa kilikili bazeme zobimaka bato bazokangamaka bien aimé molinga mimona na fonte David mata na kombo na Yesu. Parole ezali accompli lelo prière waneza kokoka ezali accomplissement na kombo na Yesu. Le juste vivra par sa foi. Yangolo koka sous prière te. Yangolo koka sous prière te. Okoka sous prière te. Basumela na butu na bandoki. Bazo sumela ka na butu. Okomi moto ya pongi. Makamoto etelemi. Kenda ko kwisa bibaka ba barrière nyos. Kwisa bibaka na kombo la Jésus. Kwisa ba barrière nyos. Niko soko za makasi la prière te za mawa. Soko za makasi la prière te za mawa. Merci. Kelema. Merci. Moto kitio. Samba sala kimia. Fiquem em paz. Vamos ouvir o Espírito de Deus falando aqui. Tenha a paz, o Espírito Santo vai te falar. O Espírito Santo vai te falar. O Espírito do Pai vai te falar. Enquanto eu estiver orando, não fica desconcentrado. Fique concentrado. Agora, aquele que entrou aqui, levante a mão. Se o teu espírito estiver doente, se o teu corpo estiver doente. Se estiver doente, levante a mão. Se estiver doente, levante a mão. Ok. Eu abençoo aquelas mãos.
Eu ordeno o Espírito de Deus. Le Saint-Esprit. Espírito Santo. L'Esprit à guérison. Espírito de livramento. Que toque tuas mãos. Toque tuas mãos. Em nome de Jesus. Coloca tuas mãos. Aonde está a dor. Declare guérison. Declare libertação. Coloque a mão onde há doença. Declare guérison. Toca a boca que tu tens. Eu já Jesus loba aleluia. Em nome de Jesus. Você está livre em nome de Jesus. Eu disse que estás livre. Estás livre. Quer barriga. Quer nos olhos. Quer nos peixes. Quer na barriga. Quer nas costas. Quer na cabeça. Vertigem. Quer hemorroïde. Quer hemorroide. Quer o que for. Déclarer guérison. Eu declaro Au libertação. nom de Jésus. Parole les alliés accomplis. Essa Parole les a accomplis. La guérison a accompli Jésus. C'est Jésus qui guérit toute maladie. Jesus te cura. Vous a guéri. Você está curado. Na como na Yesu. Em nome de Jesus. Loba amen. Diz amém. Loba amen. Amém. Tombola maboko. Levante as mãos. Tombola maboko. Levante as mãos. Sangue para Nzambe. Peça a Deus. Você está a chorar por quê? Até hoje você não pediu. Você está pedindo aos homens e você esquece do vosso Deus. Você pedir na fé, eu te darei. Eu vou te dar. Não tens fé. Deus nos fez a graça. Diz aquele que vai pedir, ele vai fazer para o Pai ser o Pai. Se tu não estiver pedindo, não há como ele operar. E não haverá testemunho. Peça em nome de Jesus. C'est tout Dieu que Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus Christ. Alléluia. Bimisaka maluba ndeko na ngai. Soki motazo yoka prière ne taliye. Koloba ka planda ko lanza ba saka prière la kata motema te. Nyonso kosenga na kondima Yesu apesa yango. Tango zana kondima miracle salama. Yozo bima awa ne sengo. Mupambolami. Uuti na ndako na tata. Ndako na tatu kozange loko mokote. Ba oba yaka kibosa tata. Libosa Yesu masia liziba na bamoyi. Ba kozonga maboko pamba te. Azamwa na moto pala kokosa te. Liloba na Yesu ezali solo. Liloba na Yesu ezali solo. Po azali na makambo malamu po na biso. Makambo mabete ya malamu. Yango bisenga pesa yo bolamu. Asalela yo bolamu. Salana kondima. Ozolo boza kondima zo tatola. Ndako ya mokonzi bakonzi ndako ya lusamu. Merci. Kolona tiki premier jour oye pai na yo. To tiki parce que elonge ezali yo ya wenza. Oya azali kati na biso azali monene koleka azali banda. Kolona tiki kozonga na biso. Banzela tu ya la polele na komo na Yesu. Ba ange na Nzambe azotambola na biso. Bakilano Yesu Masia kozinga biso nyonso. To zipam na sama kila Yesu Masia. Monde tenero komo na biso te. Oto okota ba camion pe to koma bandako ndeko yaki malamu na komo na Yesu. Tolobi amen barabisato. Amen. Amen. Amen.